Shalom, amados, que a graça, a paz, a bondade, o amor, a misericórdia do Senhor Jesus sejam abundantes na tua vida, na tua família, no teu lar, no teu ministério, seja sobre todos vocês que estão assistindo esse momento especial, esse momento de compartilhar a palavra, essa quarta-feira, quarta ativa, quando a gente está juntos, não somente com a Missão Apostólica Kadosh, pastor Devani, pastor Aires, todos os irmãos aí dessa igreja abençoada, mas todos vocês que estão participando, todos que estão atentos e querendo ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade sobre esse tema que a gente começou a tratar na semana passada, as 6 revelações mais simples e importantes do Apocalipse. Nesse tempo que muitos estão angustiados, nós estamos falando da palavra do Senhor, porque aquele que está firmado sobre a rocha. As águas podem subir, o vento pode soprar, a chuva pode cair, a tempestade pode vir, mas a nossa casa não vai ceder, não vai ser abalada, não vai ser destruída, porque nós estamos nos firmando na rocha, no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Eu reforço o convite para você estar seguindo as redes sociais da Kadosh, tá aí as informações, a cada momento está sendo cada dia postado coisas diferentes, tempos de oração, ensino da palavra de Deus, enfim, os cultos também, material para edificar a tua fé, nesses tempos em que a fé está sendo desafiada e muitas pessoas estão aí preocupadas com o amanhã, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Então acompanhe, siga aí as redes sociais, se você quiser também tá seguindo as redes sociais que eu tenho. Para quem não me conhece, o meu nome é César Vasconcelos, eu coopero com a obra do Senhor já há alguns anos lá na Califórnia, nos Estados Unidos, com a primeira igreja batista brasileira de Los Angeles e a Igreja Nueva Vida, uma igreja hispana, mas nesses tempos estou no Brasil e a gente está compartilhando a palavra de Deus através dessa ferramenta que é a internet. Também estão aí os endereços, as informações na rede social. Devo estar começando esses dias a postar algumas coisas sobre atitudes que a gente deve ter nesse tempo. Então também esteja participando, vamos estar juntos. E nós vamos continuar essa palavra sobre o Apocalipse. Na sessão anterior, a gente viu as 2 primeiras revelações que são muito importantes para a gente ter nesse momento. A primeira é que o nosso Jesus, ele está vivo, glorificado, tem todo o poder e autoridade sobre a face da terra. Isso João pôde contemplar lá na ilha de Patmos. E a segunda coisa que a gente viu é que o nosso Jesus, ele está no meio da igreja, ele se importa com a sua igreja e ele fala com a sua igreja. Uma mensagem de orientação, de exortação, de ânimo, porque ele quer que nós sejamos vencedores. Para cada igreja, ele tinha uma mensagem específica e o objetivo dele era: escutem o que o Espírito diz às igrejas. E ele fala porque o vencedor, e ele enumera uma série de benefícios, de coisas proveitosas que os vencedores vão experimentar. E é nesse grupo que nós queremos estar incluídos, nos grupos dos vencedores, aqueles que ouvem a voz do Espírito, obedecem à palavra de Deus e por causa disso vão colher os benefícios dessa obediência, serão vencedores por toda a eternidade. Hoje a gente vai avançar então. Nós vamos ver a terceira revelação agora que João recebeu de Jesus ali naquele momento. Quando nós vamos para o capítulo 4 de Apocalipse, se você seguir com a gente, João nesse capítulo 4 ele começa a ter uma visão do céu. O início do texto diz assim: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como de som de trombeta falando comigo, e disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, e é parte fundamental dessa revelação, que João diz o seguinte: eu vi que estava uma porta aberta no céu. Olha, gente, existe uma porta que nos dá acesso ao mundo espiritual, ao local onde Deus habita. E essa porta que, apesar de, nesse sentido aqui da visão que João estava tendo, claramente Jesus se apresenta como essa porta. Existe uma porta que nos permite ter contato com Deus. Essa porta veio ao mundo. Jesus, o Verbo, a palavra de Deus se encarnou, veio para cumprir um propósito eterno de Deus, de reconciliar a humanidade consigo. Veja, quando a gente olha o início da Bíblia, ali está revelado
o motivo pelo qual o mundo sofre, o motivo pelo qual a gente passa as dificuldades, as crises, a razão pelo qual existe inimizade entre os homens e tantos problemas e desgraças que acontecem no nosso mundo. Deus cria um mundo perfeito, Deus entrega esse mundo ao primeiro casal, à humanidade daquele momento, e faz recomendações, mas a desobediência de Adão e Eva quebram essa perfeição na qual eles existiam ali no Jardim do Éden. Deus tinha dado uma palavra para eles: não comam dessa árvore específica, porque no dia que isso acontecer, vocês vão morrer. A gente conhece a história, o diabo, através da serpente, tenta a Eva, e não somente ela, mas Adão comem do fruto, e ali acontece algo, ali eles desobedecem a Deus. Quando eu prego e estou falando sobre isso, eu sempre faço a menção: Adão e Eva comeram do fruto, mas a Bíblia não relata que eles caíram, o corpo deles foi ao chão e eles morreram naquele momento. Por que isso? Claramente, a morte que aconteceu ali no Éden, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram e comeram do fruto, não foi a morte física do nosso corpo, não aconteceu naquele momento, mas foi a morte do espírito de Adão e Eva. O espírito é aquela dimensão, aquela área do nosso ser que interage com Deus, que tem a capacidade de interagir a Deus e com o qual Deus pode ter comunhão conosco. Quando eles pecam, acontece a morte espiritual. E essa morte espiritual que vem pelo pecado, ela passa para toda a humanidade. Todos nós estamos debaixo dessa maldição. É um vírus que se transmite de pai para filho, e vindo desde Adão. E a gente não tem uma solução para isso, a não ser o remédio que Deus nos apresentou através do seu Filho. Quando o homem peca, ele está ferindo a dimensão de um Deus santo, um Deus que não convive com imperfeição, porque a santidade dele, a pureza, a perfeição dele é tão forte que destrói aquilo que é impuro. E por isso que a gente não consegue se aproximar de Deus. Isaías 59 diz que a mão de Deus não está encolhida que não possa abençoar, mas existe uma separação entre os homens e Deus, que é justamente o nosso pecado. Ali Deus então, dentro de sua justiça, o castigo desse pecado naturalmente aconteceria, porque se você se aproxima de Deus, da santidade de Deus em pecado, aquilo vai te consumir, aquilo vai te destruir. Havia um castigo a ser colocado, o castigo de morte a quem pecasse, a quem errasse, e toda a raça humana estava debaixo disso. Deus começa a se revelar ao povo de Israel através de Abraão, chama depois uma nova revelação a Moisés, e ali algumas alternativas provisórias são estabelecidas. O sacrifício de animais, sacrifícios expiatórios. O homem dizia a Deus: eu pequei, e por causa desse pecado eu não consigo me aproximar de ti. Por causa desse pecado, o julgamento para mim é morrer, por estar ferindo a tua santidade, por estar ferindo quem tu és, a tua perfeição. Mas vamos fazer uma coisa, Deus: eu confesso esse pecado, e eu transfiro esse pecado para esse animal, para um cordeiro, para uma ovelha, e nesse momento, quando eu imolar esse cordeiro, essa ovelha, ele está pagando por mim esse pecado, de maneira que eu possa ser perdoado. E esse simbolismo do cordeiro, ele também se aplica justamente a Jesus. Ele veio como cordeiro. João Batista, quando o viu vindo para batizar-se, ele olhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus ia morrer na cruz, e todo aquele que crê no sacrifício feito ali na cruz, como um cordeiro, recebendo os nossos pecados e sendo castigado por nossa causa, em nosso favor, quando a gente crê nesse sacrifício, algo acontece. Nós recebemos um poder, que a Bíblia diz no Evangelho de João, o poder de sermos feitos filhos de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus. Existe um ditado no Brasil, né? Todo mundo é filho de Deus, mas biblicamente isso não é uma verdade. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, mas se torna filho de Deus quem crê no Senhor Jesus, naquele sacrifício. Sabe por quê? Porque aquela morte espiritual de Adão, que aconteceu lá no Éden e que é transmitida a todos nós por causa desse pecado, desse vírus que está na nossa vida, quando a gente aceita o sacrifício, nós nascemos de novo, o nosso espírito nasce de novo.
Nós nascemos uma vez fisicamente do ventre da nossa mãe, a nossa alma, o nosso corpo, né, nascem e a gente está nesse mundo, mas o nascimento espiritual acontece quando a gente tem a experiência desse nascimento que vem através da fé em Jesus. E isso é o Evangelho, a boa notícia, a novidade excelente de que Jesus morreu para que a gente possa ter vida espiritual e, uma vez vivos espiritualmente, a gente possa ter comunhão com Deus, não somente nessa terra, mas por toda a eternidade. Quando Jesus estava aqui nessa terra, 2000 anos atrás, ele fez uma declaração fora de série para a gente, diz: eu sou a porta. Ele se declarou como a entrada para o reino de Deus, a entrada para a vida de comunhão com Deus. E é por isso que nesse momento João tem essa visão. João ouve, né? Ele viu que havia uma porta no céu. Primeira coisa já para você guardar hoje, e que a essência do Evangelho que nós temos que pregar para as pessoas: existe uma porta de entrada para o céu, essa porta é o próprio Senhor Jesus. A gente vai ver mais adiante justamente ele se apresentando como o Cordeiro que foi capaz de tomar o livro da nossa salvação, que estava selado, que ninguém podia abrir, que ninguém podia trazer à existência, manifestar a nossa salvação. Somente ele foi digno de tomar esse livro, de abrir os selos e garantir que a nossa salvação se concretizasse. Existe uma porta no céu e nós somos convidados a entrar por essa porta. Se você já entrou por essa porta, que é Jesus Cristo, meus parabéns. Não existe melhor decisão, não existe melhor realidade, não existe melhor experiência do que entrar por essa porta, e essa porta é Jesus, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos garante acesso ao Pai, acesso ao céu. Lembra? A religião judaica antigamente, a parte mais especial dentro do tabernáculo, o Santo dos Santos, ele tinha uma cortina, um véu, um grosso, que justamente fazia uma separação entre o lugar que estava a arca de Deus, a arca, né, do pacto, que era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel, e o santo lugar, um local que já era mais acessível. O que acontece quando Jesus morre ali na cruz? Essa separação, esse véu, ele foi rasgado. Significa que agora a porta está aberta. Através de Jesus nós podemos chegar na presença do Pai, e por isso a gente deve chegar com confiança, porque o sangue daquele Cordeiro que foi imolado lá na cruz, o Senhor Jesus, ele nos comprou e ele pagou essa redenção. Vamos entrar então com confiança. A porta está aberta. No momento de bênção, de alegria, a porta está aberta para a gente louvar a Deus, cultuar a Deus, estarmos animados. No momento de dificuldade, a porta segue aberta para a gente estar diante do Senhor, orando, intercedendo, apresentando as nossas necessidades. Existe uma porta aberta no céu por onde a gente pode entrar e ter acesso a Deus. Mas quando a gente olha esse texto, nós vamos ver que não somente a porta está aberta, João entra por essa porta. E ele começa então a outra parte dessa revelação, dessa terceira revelação. Você vai ver que ele declara: existia um trono e havia alguém assentado nesse trono. Existe uma porta no céu, e quando a gente entra por essa porta, nós vemos que há um trono estabelecido. João tem novamente dificuldade de descrever com palavras humanas a aparência de quem está sentado no trono, os detalhes envolvendo esse trono e o ambiente como um todo. Ele faz algumas descrições, né? Ele associa a semelhança de quem está sentado no trono com jaspe, com sardônio, com pedras preciosas, com coisas da terra. Ele fala sobre arco-íris, ele vai descrevendo ali aquele ambiente da maneira como ele encontra, né? Mas não somente existe essa pessoa sentada no trono, que é o próprio Deus, que é Deus Pai, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, e além disso, próximo dele, 24 tronos ao redor desse trono do Pai. Veja bem, existem várias interpretações sobre o que acontece aí. Nesses 24 tronos estão 24 anciãos, cada um deles com coroas de ouro. Existem, teologicamente, uns dizem que são
12 desses anciãos representam as tribos do Antigo Testamento, os outros 12 lembrariam os 12 apóstolos do Cordeiro que lançaram a base da igreja cristã, um símbolo de mostrar que aqueles homens de Deus do passado e agora da época da graça, da nossa dispensação da graça na qual vivemos, todos eles diante de Deus se apresentando. Outra interpretação diz que são seres espirituais que têm uma posição de autoridade na hierarquia celestial, que exercem poder dentro do universo e que estão ali diante de Deus. Mas uma coisa é certa: esses seres que estão ali, eles têm uma atitude nesse lugar e que nos ensinam muitas coisas. Mas antes da gente ver essa atitude, eu queria fazer menção sobre mais uma referência que João mostra. João fala sobre 4 seres viventes, tinham asas e eles também tinham uma responsabilidade, havia algo que eles faziam ali. A Bíblia diz que eles passavam incessantemente, todo o tempo, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. São os chamados serafins, seres que estão diante de Deus. A gente vê algo semelhante em Isaías e esse capítulo 4 de Apocalipse, eu acho ele super importante, porque ele nos revela, talvez como nenhum outro trecho na Bíblia, o ambiente do céu, a realidade do céu, o local onde o nosso Deus habita, onde a presença, a glória dele está. Ele nos ensina o que acontece no céu. E se a gente foi transformado pelo Senhor, se a gente tem esse chamado, se nós sabemos que temos um novo nascimento e que o nosso destino é estar na eternidade com Deus, a gente precisa aprender o que acontece no céu. Às vezes eu brinco quando estou pregando, eu digo: quantos se lembram mais ou menos do que acontece no céu? E eu faço referência a esse texto, porque quando a gente entende o que acontece no céu, a gente tem a chance de começar a exercitar essa realidade do nosso futuro aqui na Terra. E a gente vai ver justamente na expressão desses seres celestiais que estão diante do trono de Deus. Olha o que acontece. Esse segundo grupo, João na minha versão chama de seres viventes, 4 deles estão ao redor do trono também. E é interessante, ele fala sobre que são seres que têm asas, que estavam cheios de olhos, e olha o relato, no verso 8 diz que eles não descansam de dia nem de noite, e eles ficam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Imagina, seres espirituais que o tempo todo estão proclamando atributos, a glória, a santidade de Deus. Esse é o ambiente do céu, esse é o ambiente para onde nós vamos passar, que é o ambiente do local onde nós vamos passar a nossa eternidade. E na sequência você vê que à medida que esses serafins estão proclamando isso, os 24 anciãos se levantam dos tronos nos quais eles estão assentados, eles se prostram, adoram, eles tiram as coroas de ouro que têm das suas cabeças e apresentam diante do trono, diante de Deus. E a Bíblia diz no verso 11, eles proclamam, eles dizem: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Gente, 24 anciãos sentados no trono, isso significa que dentro da realidade espiritual tinham autoridade, tinham a coroa, tinham glória, eram diferenciados. Mas quando nesse ambiente, nessa atmosfera divina, quando os serafins, quando os seres viventes proclamam a realidade de Deus, proclamam a santidade de Deus, esses anciãos, eles não se mantêm na sua posição, não se mantêm no conforto do trono. Eu creio que a experiência deles naquele momento eu não posso ficar alheio ao que está acontecendo aqui, eu não posso simplesmente ficar descansando no meu trono com a minha coroa na cabeça. Eu tenho que honrar, eu tenho que responder à glória, à majestade, à santidade, à exuberância desse Deus. Eles saem dos seus tronos, se ajoelham, se prostram, tiram a coroa de autoridade,
e apresentam diante do trono, se rendendo totalmente. Às vezes eu brinco, né, que na minha idade eu não sou mais tão jovenzinho, de vez em quando a minha lombar está doendo, eu tenho umas crises, e você que já teve um pouquinho de dificuldade na lombar, aqui nas costas, uma das dificuldades às vezes é você levantar, né? Esses eram anciãos, já tinham a experiência, já tinham a idade, nada os deteve no trono. Eles fizeram questão de ter uma atitude, de se levantar, sair do conforto, sair da glória, da posição destacada que tinham sentados no trono. E além disso, tiram a coroa, aquilo que estava no corpo deles como indicativo de glória, de autoridade, e entregam, reconhecem a Deus. Nesse sentido, olha, esses tempos que nós não estamos podendo, né, por causa de quarentena, por causa, né, desse tempo de reclusão para evitar espalhar o coronavírus, as igrejas não estão podendo se reunir. Estou vendo várias lives, os cultos agora são pela internet, as igrejas lá dos Estados Unidos com as quais eu sou ligado também estão basicamente pela internet. Pense um pouquinho quando a gente voltar, como a gente tem que ser a nossa atitude. Quantas vezes tem gente que estão nos cultos na igreja, parece que totalmente alheios à realidade da promessa de Jesus, que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí. A presença de Deus, qual é a nossa resposta à presença de Deus? Até como quando eu estou ministrando louvor em algumas igrejas, em alguns lugares assim, quantas vezes parece que as pessoas estão num ambiente qualquer, em algo sem importância. Quando aqui a gente vê 24 anciãos com glória que assistem, sentados em tronos diante de Deus. Quando Deus é glorificado, eles não ficam alheios, eles tomam uma atitude ativa de saírem da sua comodidade e de expressarem algo que glorifique a Deus. Eles se despem da glória que têm e entregam essa coroa diante do trono, reconhecendo: tu és Deus, tu és glorioso. Não importa quem eu sou, tu és muito maior e tu és digno de receber honra, glória e louvor, porque tu criaste todas as coisas. Recebe, Deus. Gente, o céu é um ambiente de adoração, é um ambiente onde a glória de Deus e a presença de Deus se manifestam sem limites. E quem contempla a Deus tem uma única resposta que pode dar, e a resposta é adorar, a resposta é se prostrar, a resposta é reconhecer a superioridade, a glória, a santidade, a perfeição de Deus sobre todas as coisas. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, comecei o meu curso lá, era de teologia e adoração. Depois que eu mudei para outra área, que era a área de liderança, mas na parte ligada à teologia e adoração, eu tive a chance de estudar muitas coisas assim, muito marcantes, de aprender ainda mais sobre essa área, e até tenho feito alguns workshops, até na própria Kadosh a gente teve um tempo, né, reunindo aí um período tratando um pouco sobre isso, e uma das coisas que eu costumo ministrar é a definição de adoração, e eu sei que a maioria de vocês conhecem. A adoração é a resposta do homem que experimenta Deus, que contempla Deus. Em Êxodo capítulo 34, a experiência que Moisés teve deixa isso muito claro. Moisés pediu: eu quero ver a tua glória, Deus. E Deus, ali naquele diálogo, faz um acordo com Moisés. Ok, Moisés, tu vai estar aí na montanha, tu vai te esconder na fenda da rocha, eu vou passar diante de ti, eu vou proclamar o meu nome, e depois tu vais me ver pelas costas. E foi isso que aconteceu. Deus passa diante daquele lugar, os próprios Senhor proclama o nome do Senhor. Você tem que ler esse capítulo. É um capítulo que a gente pode passar horas falando sobre ele, sobre a glória, sobre o significado de como Deus se apresenta, o Deus misericordioso, o Deus que também é justo. Enfim, ele se manifesta ali, e a Bíblia diz, eu gosto dessa parte, que quando o Senhor passou, Moisés viu o Senhor pelas costas e ali se prostrou e adorou. Qual o significado disso? Quando você está diante de Deus, só existe uma resposta: é se prostrar e adorar, porque a glória de Deus nos constrange a fazer isso, a presença de Deus nos constrange a nos humilharmos. A palavra adorar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela tem a ver com
curvar-se, prostrar-se, né? Se ajoelhar e ir ao chão, uma atitude de humilhação, reconhecendo que aquela pessoa diante da qual você está é superior, merece algo. E se na prática humana isso é muito comum, os povos no Oriente, ainda hoje nós temos, né, símbolos nesse sentido de reverência quando você se curva. Imagina essa realidade da adoração para o nosso Deus. Moisés teve essa experiência, e que a gente possa ter essa experiência de experimentar a Deus, de estar diante de Deus, no nosso quarto, na nossa oração íntima com o Senhor, na nossa comunhão, mas também no tempo quando a igreja está reunida, porque como igreja, juntos, essa dimensão toma um nível muito maior. Olha, gente, quando terminar esse período aí de que estamos mais reclusos, mais isolados socialmente, eu quero te convidar para você entrar aí na Kadosh, para você entrar na tua igreja, onde você congrega no Brasil ou em outros lugares do mundo, que você venha com tudo para adorar a Deus, que você venha com toda a intensidade, porque Deus não poupou o que Ele tinha para te dar, Ele deu o próprio Filho dele. Agora não é hora da gente ficar retendo o nosso culto, ficar retendo o nosso louvor, ficar retendo a nossa adoração. É hora, aqui na terra, da gente começar a praticar para a realidade que nós vamos viver por toda a eternidade, na presença de Deus, entregando a Ele o melhor, reconhecendo a glória dele, como fizeram esses 4 seres viventes que proclamam santo, santo, santo é o Senhor, e como fizeram os 24 anciãos, tomando uma atitude, tomando uma ação, se prostrando, tirando as suas coroas, entregando e dizendo: tu és digno de receber honra, glória e louvor. Então a gente vê aí que essa terceira revelação, existe uma porta no céu que nos permite entrar diante do trono de Deus para adorá-lo. Essa é a realidade, é o que nós vimos nesse capítulo 4. Jesus é uma porta, é a porta, a única porta, como diz as Escrituras, o único mediador entre Deus e os homens. E através dele a gente pode ser perdoado, ser lavado dos nossos pecados e assim termos acesso ao céu, não somente no futuro, quando a história da humanidade nessa terra terminar, não somente nessa eternidade futura que nós viveremos, mas desde agora há um acesso para nós chegarmos diante do Pai em adoração, em culto e em reverência. Nós precisamos que os desígnios, os propósitos de Deus que estão no céu se cumpram na terra. Preste atenção numa coisa interessante aqui para a gente complementar esse tópico. João diz que viu um trono e alguém assentado sobre o trono. Ou seja, existe alguém que está reinando sobre tudo, e Deus é o rei sobre toda a terra. Olha a conexão tremenda que essa revelação, que esse momento tem com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Quando os discípulos perguntaram, Jesus nos ensina a orar, ele começa a oração mundialmente conhecida do Pai Nosso, e diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, que o teu nome seja proclamado como santo, venha a nós o teu reino, ou seja, que fala de rei, de quem está sentado no trono, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Olha a conexão que a oração do Pai Nosso tem com essa revelação de João aqui. Primeiro, existe um reino, o rei está assentado no trono. Pai Nosso que está no céu, fala da nossa comunhão com Ele, que passamos a ter com o Pai quando a gente entra pela porta que é Jesus. Depois, santificado seja o teu nome. Sabe por quê? Porque no céu, incessantemente, o nome de Deus é santificado, é proclamado santo, santo, santo. E aí Jesus diz assim, quando a gente orar, nós temos que ter essa atitude, que a realidade do céu possa estar vindo sobre a terra. Ele diz, venha a nós o teu reino, que a tua vontade de rei que prevalece no céu, ela também prevaleça na terra. Jesus está dizendo que a nossa oração deve ser no sentido que a realidade do céu se cumpra na terra. No céu existe um trono onde Deus está sentado e reina. Nós devemos orar, Deus, venha esse teu reino, te assenta no teu trono aqui na terra também.
Deus, faz a tua vontade, que é feita permanentemente no céu, faz ela também aqui na terra. Deus, santificado seja o teu nome ininterruptamente é santificado no céu, porque os serafins estão proclamando santo, 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 que isso também aconteça na terra. O desafio aqui para a gente é, vamos viver aqui na terra, vamos, na nossa existência aqui, vamos replicar a realidade do céu. E como eu falei, esse capítulo 4 é um dos que mais detalha a realidade do céu. Então aquilo que nós vemos aqui são coisas que temos que fazer individualmente, mas também como igreja. Aprender com os seres espirituais, aprender com os 24 anciãos e colocar isso em prática aqui na terra. Então guarda essa terceira revelação, há uma porta para o céu, que é o Senhor Jesus, essa é a boa nova do Evangelho, e através dessa porta nós podemos chegar diante do trono de Deus para adorá-lo. Gente, mas quando a gente avança um pouquinho mais, a gente vê no capítulo 5, nós vamos começar a ver a quarta revelação, o quarto ensinamento simples e importante do Apocalipse. Você vê uma descrição do papel de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Filho, o verbo que encarnou, a palavra que encarnou e veio para nos salvar. E aqui é um ponto-chave, é um ensinamento muito importante. Você vê que João estava tendo aquela visão do céu, viu que havia um livro à mão direita daquele que está sentado sobre o trono. No capítulo 5, no verso 1, você já vê que ele era um livro escrito por dentro e por fora e tinha 7 selos. E ninguém conseguia abrir aquele livro, ninguém tinha a capacidade, olha, nem verso 3, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir aquele livro, nem olhar para ele. E João relata que ele chorava muito, porque ninguém era digno de nem olhar para esse livro e podê-lo abrir. Mas então vem um dos anciãos, no verso 5, diz: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí mostra Jesus como cordeiro, ele vem e ele toma esse livro e a partir daí ele começa a abrir os selos. Esse livro, ele aponta para a salvação e redenção da humanidade e esse projeto de Deus de viver em comunhão com os seus filhos, viver em comunhão com os homens. O pecado impedia disso acontecer, como a gente fez referência a Isaías 59, enfim, a toda a história da humanidade afastada de Deus por causa dos seus pecados. Quando a Bíblia diz aqui no capítulo 5 que ninguém conseguia abrir o livro, não conseguia nem olhar para ele, é porque ninguém humanamente tinha condição de fazer o sacrifício que Jesus fez, de morrer pela outra humanidade, porque todos nós tínhamos os nossos pecados, mas Jesus veio como um cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito, sem pecado. Ele foi o único que conseguiu pagar esse preço, e é por causa disso que ele pode tomar esse livro. Entenda bem, o sacrifício de Jesus foi a garantia de que o projeto de Deus, escrito por Deus, para a minha salvação, para a tua salvação e para a salvação de todo aquele que nele crê, que esse projeto pudesse se tornar real. Foi esse sacrifício que nos comprou, foi o sangue derramado que nos comprou, que pagou o preço. E nesse momento a gente vê Jesus se apresentando e disse... Jesus se apresentando como o vencedor, como o que morreu, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus, e agora ele pode colocar em movimento pleno esse projeto de redenção, projeto de salvação e de vida e comunhão com Deus por toda a eternidade. Quando Jesus toma esse livro aqui, e no verso 9 mostra justamente que proclama que ele é digno. Por que ele é digno? Porque ele pôde colocar em ação esse projeto de redenção e salvação, né? Ele diz: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, homens de toda língua, de povos e nações, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdote, eles reinarão sobre a terra. Lembra a promessa feita nos capítulos anteriores? Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor.
O projeto de Jesus é nos levar a ser o projeto de Deus completado e efetivado através de Jesus, é nos levar a sermos vencedores por toda a eternidade. Quando Jesus morre e ressuscita, ele se qualifica para começar a abrir esses selos. O projeto de salvação, de redenção eterno de Deus começa a entrar na sua fase mais decisiva. E a partir daí, uma série de outras coisas vão acontecendo. E essa revelação, agora que a gente vai ver essa quarta revelação, vai cobrir a maioria dos capítulos de Apocalipse, e nós não vamos entrar em detalhes de cada um desses, porque, como eu falei, o objetivo dessa palavra não é uma questão teológica, não são os diferentes entendimentos a respeito do Apocalipse, mas sim de coisas simples, de mensagens não somente simples, mas super importantes, mensagem-chave para que a nossa fé esteja fortalecida. Isso quer dizer, então, que tudo o que vai acontecer a partir do capítulo 6, quando Jesus começa a abrir esses selos dos livros, e as coisas que vêm a partir daí, nada mais é do que um cronograma, uma contagem regressiva para o momento em que nós vamos estar eternamente com o Senhor na glória pelos séculos dos séculos, num lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrimas, não haverá morte, porque nós vamos estar com o Senhor perfeitamente. Nós estamos nessa cronologia, nós estamos nesse projeto de Deus estabelecidos. E particularmente no Apocalipse, quando você vai ver, uma série de coisas vão acontecendo, coisas que são meio misteriosas, né? Mas depois de abrir os selos, você vê que além dos 7 selos, você vê a menção a 7 trombetas, trazendo juízo, trazendo várias coisas sobre a terra, coisas impressionantes sobre a terra. Depois das trombetas, 7 taças que são derramadas, e novamente, ira de Deus, justiça de Deus. O trono de Deus é um trono estabelecido em justiça e em juízo, porque Ele é um Deus perfeito, Ele sabe a dose exata para exercer justiça sobre a terra, sobre homens, sobre pessoas que não se submetem ao senhorio, aos princípios do reino de Deus, mas também sobre o mundo espiritual. E além disso, você vê que todo esse processo é um cumprimento que está debaixo da mão de Deus, do tempo de Deus, e como eu falei, desde que Jesus começou a abrir aqueles selos daquele livro, foi iniciada essa etapa final do processo de redenção, um processo que termina quando nós estivermos com o Senhor por todo o tempo. Qual é então essa revelação? É que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A história da humanidade ruma a um fim, mas é segundo o plano estabelecido por Deus. Todos esses sinais, selos, trombetas, taças e todas as outras coisas que são relatadas aqui no Apocalipse, desde o capítulo 6 até o capítulo 20, ela está ligada a essas questões, justamente de que o Senhor está colocando em movimento esse plano, e nós temos um cronômetro, uma contagem regressiva, até chegarmos a esse momento de nós começarmos a viver a eternidade futura toda com Deus em comunhão. Mas por agora é necessário acontecer coisas como essa, né? Pedro falava que esse mundo vai ser destruído, o mundo que nós vivemos vai passar por uma transformação, mas tudo isso, os elementos vão se desfazer, mas tudo isso é parte de um projeto de Deus. Então, muitos estão angustiados, muitos estão preocupados, mas eu quero te dizer, confia na palavra de Deus. Deus está no controle de tudo. O projeto está todo aqui. A revelação de Jesus aqui no Apocalipse, ele tem esse sentido de dizer, olha, existem coisas que vão acontecer, existem coisas sérias que vão acontecer à medida que essa contagem regressiva se aproxima do final, quando vai inaugurar esse novo momento que vamos estar pela eternidade com Deus. Mas eu quero te contar um segredinho a respeito desse filme, a respeito da história da humanidade. O final vai ser feliz para aqueles que lavaram as suas vestes espirituais no sangue do Cordeiro, aqueles que se purificaram, aqueles que receberam a palavra de Jesus, acreditaram e viveram sobre a terra,
para esses vai nascer o sol da justiça, para esses as coisas irão bem, esses serão bem-aventurados. E essa é a boa notícia, justamente essa quarta revelação. A história da humanidade ela arruma o fim, mas é debaixo do plano estabelecido por Deus. E por isso a gente tem que estar alinhado com Deus, vivendo o que Deus quer que a gente viva sobre a terra, porque aí nós vamos ser bem-aventurados e vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Veja bem, pessoal, essa revelação ela cobre justamente lá do capítulo 6 até o capítulo 20 de Apocalipse. Você vê uma série de fatos, acontecimentos dentro dessa contagem regressiva de Deus para o momento em que nós vamos entrar nessa fase eterna, nessa nova eternidade de comunhão com o Senhor. É interessante a gente ver que a partir do capítulo 21 nos é apresentado como vai ser o futuro, como as coisas vão acontecer, porque vai haver uma transição desse mundo que nós estamos acostumados a viver para essa nova realidade espiritual. O capítulo 21 de Apocalipse diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Você está vendo? Deus cumpre uma série de juízos, Deus faz acontecer uma série de coisas na história da humanidade, no planeta Terra, e a partir daí se começa um novo momento. E quando você olha os apóstolos, as pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus naquele tempo, presencialmente, de uma maneira muito marcante, eles entendiam isso muito bem. A escatologia, o ensino das últimas coisas era algo presente na vida daqueles homens, não somente de João aqui relatando isso, mas se você vê, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, na segunda epístola que ele escreveu, no capítulo 3, olha como ele detalha claramente o que vai acontecer. Veja o verso 7, por exemplo, diz: os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro entendia isso, que essa existência que nós, essa dimensão que nós vivemos aqui na Terra, com esse céu, apesar de ser da natureza que Deus criou tão linda, apesar de tantas coisas maravilhosas que nós temos até experimentados aqui, aqui na Terra, debaixo da bênção do Senhor, tantas coisas que a gente vê na natureza, tantas coisas são que a gente se deleita aqui, que a gente aproveita nessa vida, mas essa realidade que nós vivemos, por causa desse pecado que entrou e dos impactos todos dentro do projeto de Deus, eles vão passar, um dia isso vai chegar ao fim. Olha o que o verso 10 desse capítulo 3 de 2 Pedro diz: o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, a gente não sabe quando vai ser, mas olha o que vai acontecer: os céus passarão com grande estrondo, ou seja, deixará de existir, os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E ele continua: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? E ele continua: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha como a Bíblia, o ensino apostólico, a sã doutrina nos deixa claro o que vai acontecer, nos alerta. Vai chegar ao fim essa realidade humana, o mundo em que nós vivemos, os céus como nós conhecemos e a terra como nós conhecemos, vão se desfazer. Pedro dá detalhes disso aqui, mas ele mostra que nós temos uma esperança diferente. Nós vamos viver numa outra realidade com o Senhor por todo o tempo. O próprio Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, ele fala, no verso 3, ele agradece: bendito a Deus, o Pai de nosso Senhor, que nos gerou de novo para uma viva esperança. E no verso, ele diz, pelo poder de Deus, no verso 5, fala, nós somos guardados através da fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Significa o quê? Que quando vier esse tempo de juízo de Deus sobre a terra, no qual os céus e a terra se desfarão, nós vamos estar salvos disso. Há salvação, porque nós vamos ser aqueles que vão ser resgatados dessa realidade e vamos poder viver com o Senhor eternamente. Veja bem, haverá um novo céu e haverá uma nova terra.
esse mundo que nós conhecemos, essa nossa realidade vai terminar e uma nova realidade será estabelecida. E quando a gente pensa nisso, né, é importante a gente saber um pouquinho mais de como vai ser essa realidade. E João teve essa revelação lá no capítulo 21 de Apocalipse. Ele fala sobre a cidade santa que vem do céu com uma noiva pronta, ataviada para o seu noivo. Diz o verso 3: ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o verso 4, que coisa tremenda, diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. Escreve, pois, estas palavras, são verdadeiras e fiéis. Olha o projeto de Deus, aquilo que a gente comentou, que Jesus deu o início a essa etapa final do projeto de Deus para a humanidade, abrindo os selos, e aí vivemos nessa contagem regressiva para chegar um momento em que o mundo como a gente conhece vai deixar de existir, e um novo céu e uma nova terra vão passar a existir para nós que somos parte da noiva do Cordeiro, aqueles que vão viver em comunhão, em intimidade e em gozo, desfrutando dessa realidade abençoada por toda a eternidade. E olha como é o relato aqui: Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso significa que nós, crentes, igreja do Senhor, existem momentos que nós choramos, existem momentos de angústia, momentos de dor, momentos de dificuldade. Ele segue: olha, não haverá mais morte. Quantos de nós já sofremos por perder entes queridos, por vivermos diante desses dias de preocupação, de ansiedade, com o risco de perder a própria vida. Depois ele fala: não haverá mais pranto, não haverá clamor, nem dor. Isso são coisas que todos experimentam, e é uma realidade da nossa terra marcada pelo pecado. Mas está chegando o momento, o dia em que um novo céu, uma nova terra, uma nova dimensão de existência será estabelecida para quem for noiva, para quem estiver em aliança com o Senhor Jesus, para aqueles que obedecem, aqueles que vivem a realidade do Senhor Jesus. Nós vamos estar nesse local onde o tabernáculo de Deus vai estar conosco, com os homens. O que é o tabernáculo? É o local onde a divindade habita num processo de interação com os homens. E isso vai ser pleno nesse tempo, né, nesse novo céu, nessa nova terra, nessa eternidade, na eternidade futura que vai chegar, que Deus já preparou, que Deus projetou para todos nós. Essa quinta revelação nos mostra algo fundamental: o nosso destino eterno é viver a eternidade com Deus. É algo que tem que nos motivar não somente a estarmos alegres, esperançosos, mas também que a gente possa viver a realidade que Deus espera de nós. O verso 7 do capítulo 21 diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse é o estímulo que nós temos que ter agora. Viver uma vida que agrade a Deus, porque aí nós vamos ser esses vencedores, chegarmos até o final cumprindo o propósito de Deus e entrarmos na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, pelas portas, com honra, sendo chamados pelo Cordeiro para a gente viver essa eternidade. Esse é um tempo de nós refletirmos. Essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação toda é uma oportunidade que Deus dá para aqueles que ainda têm condição de ouvir o chamado, se aproximar do Senhor, buscar a salvação disso que vai chegar aqui. E glória a Deus, porque você e eu, nos foi dada essa oportunidade, nós ouvimos e decidimos crer na palavra que o Senhor estava nos dando. E por causa disso, o nosso destino será de bênção, será de comunhão, será de estar a eternidade toda com o Senhor. Meu querido, minha querida, que isso possa animar o teu coração no meio dos desafios, das preocupações que você possa estar tendo hoje, preocupações com saúde, preocupações com a questão financeira, questão do mantimento, daquilo que nós necessitamos.
coloca a tua fé em Deus, busca fazer a tua parte dentro daquilo que Deus inspirar o teu coração, mas guarda essa esperança. Nós vamos estar com Deus por toda a eternidade. Bom, gente, e no último capítulo de Apocalipse, nós chegamos à revelação final, a sexta revelação simples e super importante do livro de Apocalipse para as nossas vidas. E é justamente uma revelação muito direta, uma mensagem muito direta de Jesus para todos nós e que muitos talvez não acreditem, talvez muitos não queiram considerar. Está lá no capítulo 22, tanto no verso 7 como no verso 12. E a mensagem é muito clara: Jesus está voltando. Jesus está retornando para se encontrar com os seus. Ele veio uma vez à terra, veio como Cordeiro, veio como Messias para nos ensinar a realidade, nos trazer a palavra de Deus, veio para nos redimir e como Cordeiro ser imolado, sacrificado por nós, mas ele virá uma segunda vez como Senhor absoluto, para inaugurar esse tempo, essa eternidade maravilhosa que nós vamos estar com ele. Olha só o que diz o verso 7 do capítulo 22 de Apocalipse. O Senhor Jesus fala: eis que cedo venho, ou seja, eis que eu venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No verso 12, ele repete a mensagem, ele diz: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No último capítulo de Apocalipse, a sexta revelação simples e importante é: Jesus está voltando. Deus Pai tem tudo sob controle, Ele sabe as datas, os dias, a hora dessa vinda, Ele sabe quando essas coisas todas, quando os sinais todos vão se cumprir e o momento que Jesus virá, retornará por nós, voltará para a gente poder estar então a partir daí uma eternidade com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Há salvação do juízo da destruição que vai acontecer nesse mundo e há esperança de vivermos a eternidade com Deus. Essa mensagem que Jesus nos dá nesses 2 versículos, ela tem algumas implicações e algumas coisas, algumas mensagens junto com ela, o fato dele estar voltando. No verso 7, ele diz: eu estou vindo em breve. E ele continua e diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Em outras palavras, eu estou vindo e quando eu vier, vão ser bem-aventurados aqueles que viveram buscando conhecer, praticar, guardar, colocar por obras os ensinamentos da palavra de Deus. Essas pessoas vão ser bem-aventuradas. Quem obedece às palavras desse livro está garantindo a sua felicidade eterna, a sua bem-aventurança eterna, o seu sucesso eterno. Gente, é tempo da gente estar conhecendo e vivendo esse livro. Se você conhece alguém que não está nessa realidade, tenta compartilhar essa palavra, compartilhe as mensagens que você conhece, dê testemunho você mesmo, dê uma Bíblia de presente para essa pessoa, demonstre que você ama essa pessoa e quer que ela esteja entre os bem-aventurados, porque Jesus está voltando. A segunda coisa, ele não somente espera, ele não somente nos diz que está voltando e que vão ser felizes os que obedecem a esse livro, obedecem aos seus mandamentos, mas olha o que ele diz no verso 12, ele diz: olha, eu venho, eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus vai voltar e cada pessoa vai ter o resultado daquilo que fez. Isso quer dizer, gente, que na vinda de Jesus nós vamos colher segundo aquilo que a gente plantou. Então, guarde bem, a mensagem, a última revelação é justamente que Jesus está voltando em breve. E por causa disso, porque Ele está voltando, porque Ele tem uma recompensa para dar a cada um segundo o que nós fizemos, nós precisamos viver uma vida de obediência a esse livro. As nossas obras, a nossa maneira de agir em relação às palavras desse livro vão determinar uma recompensa. Mas é tempo de nos aproximarmos de Deus, vivermos o que Ele quer, para a gente poder estar pronto. E uma vez que a gente vive essa realidade de estar pronto para a vinda do Senhor, o ponto final é justamente a expectativa que deve haver no nosso coração. Você vê no verso 17, diz assim: o Espírito de Deus
e a noiva do Cordeiro, que é a igreja, que são aqueles que amam o Senhor, nasceram de novo, vivem em comunhão com Deus, tanto o Espírito como a noiva dizem, vem. É o anseio, é o desejo que nós temos. Na sequência diz, quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, antes da vinda do Senhor Jesus, para recompensar, segundo as obras de cada um, existe um chamado para nós virmos, para aqueles que têm sede, para aqueles que não estão satisfeitos com essa vida afastada de Deus, que possam se aproximar do Senhor e beber da água da vida, que é o próprio Espírito de Deus. O Espírito e a noiva estão dizendo, vem Jesus, vem, mas é o tempo daqueles que ainda não tiveram esse encontro, de também experimentarem, todos aqueles que têm sede, que possam tomar de graça da água da vida e também passar a viver nessa expectativa do que há de vir. O melhor que eu posso ter nessa terra não se compara à glória que há de se manifestar no futuro. A última revelação, Jesus está voltando e vai recompensar cada um segundo as suas obras, por isso a gente deve obedecer a sua palavra. E dentro desse propósito, por nós sabermos que a vinda de Jesus vai nos levar para uma eternidade, num nível que a gente não imagina, nós temos que estar junto com o Espírito, se voltando para o noivo e dizendo, vem, vem Jesus. O Espírito que habita em nós, e nós, a igreja, queremos te ver, queremos te encontrar, queremos desfrutar do que vai ser esse encontro, que a gente não consegue imaginar a dimensão de glória, mas é isso que o Senhor tem preparado para a gente. Vem, o Espírito e a noiva dizem, Jesus, vem. Há muitos anos atrás, eu estava num momento de oração e orando, tendo comunhão com Deus, e me veio um cântico muito simples, e me veio justamente com essa palavra relatada aqui em Apocalipse, o versículo 7, o versículo 17 do capítulo 22. E eu queria, assim, de uma maneira muito simples, compartilhar esse cântico com vocês, até se você puder aprender um pouquinho e cantarolar aí junto comigo. É um cântico de invocação ao Senhor, de convite, dizendo, vem. É literalmente o que está escrito aí, vem, o Espírito e a noiva dizem, vem. E o cântico é mais ou menos assim. Vamos ver se a gente aprende e canta junto. Vem, vem, o Espírito e a noiva dizem, vem, 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 o Espírito e a noiva dizem, vem. Canta comigo. Vem, vem, o Espírito e a noiva dizem, vem, 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 o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, vem à fonte e beba, beba de graça da água da vida. Jesus nos prometeu e certamente breve voltará. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem, vem, o Espírito e a noiva dizem, vem, 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 o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, vem à fonte e beba, beba de graça da água da vida. Jesus nos prometeu e certamente breve voltará. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem, vem, o Espírito e a noiva dizem, vem, 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 o Espírito e a noiva dizem, vem. A última vez. Vem,
noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças por Tua revelação para a nossa vida, te damos graça pela salvação que temos em Ti, te damos graça pela viva esperança que o Senhor nos deu. Obrigado pelo futuro glorioso que Tu tens proclamado para nós. Ainda que nesses tempos passamos por angústias, dores, dificuldades, ansiedades, mas nós queremos ter esse clamor na nossa boca: vem, porque quando Tu vieres, tudo será novo, tudo se fará novo e nós vamos viver uma eternidade contigo em perfeição, em comunhão diante da Tua glória. Obrigado, Deus Pai, obrigado, Deus Filho, obrigado, Deus Espírito Santo. Pedimos agora que o Teu cuidado, a fé que vem pela Tua palavra se renove em cada coração que ouviu essa mensagem, que nós possamos renovar a nossa esperança e que mesmo em meio às dificuldades, nossos olhos possam estar firmados em Ti, porque Tu estás vindo e Tu traz a recompensa a cada um de nós segundo as nossas obras. Alcança aqueles que estão ouvindo essa mensagem, talvez possa estar no momento de enfermidade física, restaura a saúde dos teus filhos, alcança-os. Oro por aqueles que talvez estejam ouvindo também, vendo esse vídeo e nunca tiveram uma experiência contigo, que o Senhor possa estar agora se manifestando, trazendo salvação sobre essas vidas. Fortalece e protege o teu povo. Ministramos a tua palavra de bênção, de vitória, de fé, de ânimo, de renovação, de disposição para vencer segundo a tua palavra, em obediência a ti. Renova-nos, Senhor, renova o nosso ânimo, protege o Brasil. Entramos em oração mais uma vez pedindo a tua bênção sobre esse país. Guarda, Senhor, do mal, guarda do vírus, Senhor, e que esse tempo seja um tempo da tua luz brilhar, da tua salvação, Senhor, está alcançando milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. Te manifesta, Deus, nós sabemos que tu tens o controle de todas as coisas e por isso clamamos ao Senhor, por isso lançamos a nossa fé na tua palavra e cremos, Senhor, que tu estarás conosco independente de qualquer coisa, e cremos que está cada vez mais perto o dia em que nós estaremos experimentando novos céus, nova terra, com o tabernáculo do Senhor com os homens, Senhor, desfrutando da tua presença por toda a eternidade, sem dor, sem pranto, sem clamor, sem lágrimas, sem morte, mas simplesmente a satisfação, a glória do Senhor, estarmos te adorando, proclamando que tu és santo, 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 que és digno de glória, honra e louvor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela esperança que temos em ti. Completa a tua obra e os teus propósitos na nossa vida. Glória ao Senhor Jesus, te damos honra e glória e oramos assim no teu nome, Jesus. Assim seja. Amém. Amém e amém. Eu creio que Deus está te abençoando, que a bênção do Senhor está sobre a tua vida, porque a palavra de Deus tem te alcançado. A gente vai continuar ministrando outros temas nas quartas-feiras. E a cada dia esteja acompanhando as redes sociais da Missão Apostólica Kadosh. Aí estão novamente os endereços aí nas redes sociais. Sempre tem uma oração, sempre tem uma palavra para fortalecer a tua fé. Também, como mencionei antes, devo estar publicando algumas coisas nas minhas redes sociais. Está aí também quem quiser acompanhar, quem quiser seguir, para nós estarmos juntos, nos fortalecendo uns aos outros. É um tempo de aprendermos, é um tempo de colocarmos em prática a vontade de Deus para as nossas vidas. Assim que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra e as outras mensagens que estão aí, que Deus está comunicando com a tua vida, para que haja salvação, edificação da nossa fé. Que Deus te abençoe, que você esteja recebendo, estando ativo, recebendo a palavra de Deus e compartilhando com muitas vidas nesse tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.